Olá, tudo bem? Hoje nós vamos fazer a leitura de um texto de Luiz Fernando Veríssimo, que tem o título Na Palma da Sua Mão. Além da leitura, vou fazer também algumas considerações sobre a gramática. Vamos rever alguns assuntos que vocês já conhecem. Vamos fazer um pequeno resumo. Não farei de todos, mas apenas de algumas coisas que nós já aprendemos em gramática, ok? E também vamos falar um pouco sobre o texto e a sua interpretação e compreensão. Então, vamos lá. Na palma da sua mão. E tem a história do cara que foi consultar uma cartomante para que ela lesse seu destino na palma da sua mão. Queria saber, acima de tudo, como e quando seria sua morte. Queria saber seu futuro para poder evitá-lo, pois tinha um plano para ludibriar a morte. A cartomante sorriu. Ninguém pode mudar seu destino, disse. Eu posso, disse o homem. A cartomante continuou a sorrir, alisando a palma da mão dele com a sua. Como você pretende ludibriar a morte? Deixa comigo. Só me diga como e quando ela virá. O que está na palma da sua mão não pode ser mudado. Se eu lhe disser que você vai morrer em minutos, você vai morrer em minutos. Ninguém pode negociar com a morte. Sabendo como e quando ela virá, pode. Mas a morte tem 1000 disfarces. Vem de várias formas, das maneiras mais inesperadas. Não pode ser evitada. Só me diga o que você vê na palma da minha mão e deixe o resto comigo. Então, a cartomante examinou a palma da mão do homem e parou de sorrir. Disse: Você vai morrer em minutos. Onde você viu isso? Perguntou o homem. Aqui, disse a cartomante, cruzando a linha da vida do homem com a sua unha envenenada. E o homem morreu em minutos. A morte tem 1000 disfarces. Bem, então aqui nós temos um texto de Luiz Fernando Veríssimo. Vamos primeiramente enumerar os seus parágrafos. Quantos parágrafos será que esse texto tem? Então, vamos aqui enumerá-los. Vou escolher uma cor. Vou escolher aqui uma cor. Vamos pegar esse azul. Então, aqui nós temos o número 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 parágrafos. Então, esse texto possui 16 parágrafos. Bem, o primeiro parágrafo, o narrador começa falando de uma história de um
cara que foi consultar uma cartomante. Ele não dá o nome do cara, que é um homem, e também não fala o nome da cartomante. Então, as duas personagens do texto, que é o homem e a cartomante, não possuem nome. Então, o autor começa dizendo que o cara foi consultar essa cartomante porque ele queria saber o quê? Ele queria saber o seu destino. O que é isso? Ele queria saber o que iria acontecer com ele futuramente. Principalmente, ele queria saber quando e como seria a sua morte. Por que ele queria saber isso? Como e quando? Porque ele queria saber como evitar esse acontecimento. Se ele queria saber como evitar, ele precisava de um plano. Então, ele estava preocupado com o futuro, foi procurar a cartomante para que ela lhe dissesse como e quando a sua morte aconteceria, para que assim ele se preparasse para enganar a morte. No segundo parágrafo, diz que a cartomante sorriu. Ela sorriu quando ela ficou sabendo o que esse homem queria fazer. E ela disse: ninguém pode mudar seu destino. E ele, convicto, ele disse: eu posso. Então, ele tinha plena certeza que se ele soubesse como e quando, ele conseguiria ludibriar a morte. A cartomante continuou sorrindo e alisando a palma da mão dele com a sua. Então, a cartomante, ela não somente segurou a mão do homem, como ela segurou a mão e alisava essa mão. Então ela perguntou: como você pretende ludibriar a morte? Ela queria saber quais eram os planos dele. E ele disse mais uma vez: deixa comigo, só me diga como e quando ela virá. Então a preocupação dele era essa: como e quando. Aí ela disse: o que está na palma da sua mão não pode ser mudado. Quando ela diz que aquilo que estava na palma da mão do homem não podia ser mudado, é porque aquilo que estava na palma da mão dele era algo físico. Não era algo sobrenatural, mas já tinha ali na palma da mão desse homem algum resquício de alguma coisa, porque ela alisava muito a mão dele. E ela continuou dizendo: se eu lhe disser que você vai morrer em minutos, você vai morrer em minutos. Então, a cartomante, ela já tinha plena certeza de que ele não poderia se livrar daquele momento, que ele não sairia dali com vida. A partir de que momento? A partir do momento que ela começou a alisar a mão dele. E ela disse: ninguém pode negociar com a morte. E o homem insistia. Ele estava confiante no poder dele. E ele disse novamente: sabendo como e quando ela virá, pode. Então ele tinha certeza
que ele ia conseguir ludibriar a morte. Então ela disse, mas a morte tem 1000 disfarces. Vem de várias formas, das maneiras mais inesperadas. Não pode ser evitada. Então aqui a gente percebe que tanto o homem como a cartomante estavam convictos, eles tinham extrema certeza daquilo que eles falavam. O homem estava confiante nos planos dele e ela também estava confiante nos planos dela. E aí ele diz novamente, só me diga o que você vê na palma da minha mão e deixe o resto comigo. Então, ele queria que ela visse algo sobrenatural na mão dele. E nesse momento, a cartomante examinou a palma da mão do homem e parou de sorrir. O sorriso foi embora. Por quê? Porque naquele exato momento começava uma grande mudança na vida daquele homem. Uma mudança sem volta. E ela disse, você vai morrer em minutos. E o homem, acreditando ainda em algo provavelmente sobrenatural, disse, onde você viu isso? E ela disse, aqui. Ela cruzou a linha da vida do homem. Então, com a unha dela, quando ela disse aqui, ela traçou com a unha a linha da vida do homem. E o homem morreu em minutos. Por quê? Porque no momento que ela movimentou a unha na palma da mão do homem, ela foi riscando a pele desse homem. E a unha dela estava envenenada. E ele morreu em minutos. E termina o parágrafo dizendo, a morte tem 1000 disfarces. Então, nesse texto, o homem que foi consultar a cartomante, ele tinha a ideia de que ele ia encontrar a morte num outro momento, de uma outra forma, em outro lugar. Ele não imaginava que a morte estava à sua frente. Bem, voltando aqui. Nós terminamos aqui a leitura e a interpretação do texto. Então, vamos falar agora um pouquinho do narrador. No primeiro parágrafo, então, o narrador começa contando a história. Aqui, no terceiro parágrafo, ele se manifesta novamente. Então, aqui, o narrador se manifesta quando ele diz, disse. Então, esse disse é a fala do narrador. Ela vem acompanhada com esse travessão aqui. Também, no quarto parágrafo, novamente, o narrador entra. Então, aqui também a fala do narrador. Disse o homem. E vamos procurando mais abaixo. Aqui, no parágrafo de número 12, novamente, disse a fala do narrador. No parágrafo 14,
novamente o narrador. No parágrafo 15, disse a cartomante. Então, também aqui a fala do narrador. Então, no terceiro parágrafo, ninguém pode mudar seu destino. O travessão disse. O narrador, ele entra aqui na história, né? Ele está narrando e toda vez que aparecer disse, olha, disse, aqui perguntou, aqui disse, então é o narrador que está entrando aqui na história para complementar. Por quê? Para que a gente, como leitor, para que a gente saiba quem disse o quê, quem falou o quê, se foi o homem, se foi a cartomante. Então, isso aqui vai nos ajudar, vai ajudar o leitor a compreender quando vai mudar a fala e vai entrar uma outra personagem. Então, eu posso. Então, disse o homem. Ninguém pode mudar o destino, disse. Quem disse? A cartomante. Ok? Bom, então vamos lá. Vamos agora falar um pouquinho sobre a gramática. Algumas palavras soltas. Nós já aprendemos em gramática os substantivos, aprendemos os artigos e algumas coisas mais que vamos ver agora. Então, aqui, e tem a história do cara que foi consultar uma cartomante. Ora, quando ele diz uma cartomante, cartomante é um substantivo. Uma quer dizer que nós temos aqui um artigo indefinido. Nós não sabemos quem era essa cartomante. Era uma cartomante, apenas isso. Não sabemos nada sobre ela, nome, não sabemos nada. Era uma cartomante. Uma pessoa que é desconhecida. Então, por isso foi usado aqui um artigo indefinido. Então, vamos ver primeiro aqui os substantivos que há no texto. Eu vou anotar apenas alguns. Então, substantivo: história, cara, cartomante, palma, destino, mão, aqui, morte, futuro, plano, morte, novamente, cartomante, destino, homem, cartomante de novo, palma, mão, morte com letra maiúscula, palma, mão de novo, vamos ver a morte. Vou pular alguns. Vamos ver se algumas coisas diferentes. Aqui tem o homem, que nós já grifamos. Linha, vida, unha,
disfarces. Bom, então vamos lá. Passamos aqui o marcador de texto em alguns substantivos. Nós temos aqui a maioria dos substantivos como substantivos comuns, escritos com letra minúscula. Mas nós temos morte com letra maiúscula. Por que será que aqui morte aparece com letra maiúscula? Porque essa morte, ela é um substantivo próprio e ela está se referindo a quem? A cartomante. Então, como você pretende ludibriar a morte? Então, não é a mesma, não se trata da mesma morte aqui, como seria a sua morte. Então, aqui ela trata a morte como alguém que tem um nome, é um nome, como alguém que ele não pode enganar. Então, essa morte com nome próprio aqui, com nome letra maiúscula, é um substantivo próprio, diferente dessa morte com letra minúscula. Bom, nós já estudamos também que antes do artigo aparece alguém para acompanhá-lo. Alguma coisa acompanha esse artigo. Então, vamos ver aqui. É o substantivo que é o artigo. Então, história é acompanhada pelo artigo definido a. Eu vou falar apenas dos artigos que aparecem sem acompanhamento de uma preposição. Somente o artigo sem nada. Então, nós temos a história, uma cartomante. Esse uma é artigo indefinido. Vamos ver outro artigo aqui. Vou pular alguns. Vamos ver. Um plano, artigo indefinido, porque a gente não sabia qual era o plano que ele tinha. Ele tinha um plano. Então, como a gente não sabia, o texto não fala, então foi usado aqui o artigo indefinido, um plano. A morte. Então, essa morte já deixa até claro, né? Que se trata de alguém que estava ali próximo a ele. Então, vamos lá. De novo aqui, a morte. Vamos ver mais algum artigo. Vamos pular alguns aqui. Aqui também tem outro, da morte. Vamos ver. Um outro artigo. Nós já estudamos que os artigos são o a, o os, o as, uns, uma, umas. Então, esses são os artigos. Ok? Então, tá aqui, ó. O a. Esses são os artigos. Sempre acompanhando o substantivo. Então, o artigo acompanha o substantivo. Então, aqui, acompanhando o substantivo. Então, aqui, acompanhando o substantivo, ok? Então, nós temos aqui, olha, o a. Aqui não, deixa eu tirar esse daqui, senão vai gerar uma grande confusão. Então, aqui o artigo acompanhando o substantivo, certo? Bom, além do artigo, nós também já vimos alguns pronomes. O que são os pronomes? Pronome é aquilo que vem antes do nome. Tá? Ele vai substituir o nome. Então, por exemplo, nós temos aqui, vamos ver no primeiro parágrafo, ela.
E tem a história do cara que foi consultar uma cartomante para que... Então, se a gente escrevesse novamente cartomante, ia ficar cheio de cartomante. Então, no lugar da palavra cartomante, nós substituímos por ela. Então, pelo pronome ela. Então, vamos ver aqui. Ela é um pronome. Pronome pessoal. Pronome pessoal do caso reto. Então, ela, vamos ver se tem mais algum pronome pessoal. Mais algum pronome. Eu, olha aqui. Outro pronome pessoal. Vamos pular alguns, né? Vamos ver se tem mais algum pronome. Ela. Eu. Outro pronome pessoal. Você é outro pronome. Você. Olha aqui de novo. Você, pronome pessoal. Vamos ver um outro. Ela. Aqui esse ela com letra maiúscula, por quê? Se refere à morte. Então, esse ela se refere à morte. Esse pronome aqui, você, se refere ao homem. Então, vamos lá. Vamos ver aqui. Olha aqui. Outro pronome pessoal. Então, vamos ver se tem mais. Você, outro pronome. Você, pronome pessoal. Pronto. Tá aqui em verde alguns pronomes pessoais que aparecem no texto, ok? Então, esses pronomes, por exemplo, ela se refere à morte. Você é o pronome pessoal que se refere ao homem. Aqui, eu também é um pronome pessoal que se refere a cartomante, ok? Então, esses são os pronomes pessoais. Não vamos falar dos outros pronomes agora, somente desses, ok? Bom, vamos ver aqui agora, nós temos a palavra história. A palavra história, vamos tratar dela aqui dentro das sílabas tônicas. Ela tem uma sílaba aqui que é mais forte. História. Como que nós identificamos uma sílaba tônica? Um jeito fácil de identificar a sílaba tônica é pronunciar a palavra como se a gente estivesse chamando alguém. Vamos supor que a história seja alguém e ela está longe de nós e a gente vai chamá-la. Então, nós vamos dizer história, história. Então, aquilo que ficar mais comprido na nossa fala, no nosso chamamento, será a sílaba tônica. Então, história. Então, é o tó. Olha aqui, deixa eu pegar uma outra cor aqui. Vamos pegar essa. Vamos pegar essa cor. Então, olha, história. Então, o tó vai ser a sílaba tônica. História. Cartomante. Cartomante. De novo, cartomante. Então, a sílaba tônica é essa daqui. É a sílaba mais forte. A palavra palma. Vamos chamar
palma, palma. Então, a que fica mais comprido é o pau. Palma. Palavra mais comprida, palma. Então, pau. Agora, futuro. Qual será a sílaba mais comprida? Futuro. Futuro. Então, o tu. Então, o tu é a sílaba tônica. Vamos ver o ninguém. 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 Então, o guem é a sílaba mais forte. É a sílaba tônica. Ok? Vamos ver se tem mais alguma. Várias. 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 Aqui, ó, o vá. Várias. O vá é a sílaba tônica. Maneiras. 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 Então, o nei. Então, nei é a sílaba forte. Bom, aí, o que a gente entende disso? Que história. Então, aqui eu tenho a penúltima sílaba. Se ela é a penúltima, ela é uma paroxítona. Ela é uma paroxítona. Então, história, o tó é uma paroxítona. Cartomante. Cartomante. Também. Paroxítona. Vamos ver uma outra. Palma. Também paroxítona. Ninguém. Se separar a sílaba, vai ficar ninguém. A sílaba tônica é o ninguém, é o guem. Então, ela é uma oxítona. Sempre que for a última, será uma oxítona. Então, essas são as sílabas fortes, as sílabas tônicas. Se nós tivéssemos na primeira sílaba à esquerda, então seria uma proparoxítona. Mas aqui eu creio que não há nenhuma proparoxítona. Nesse texto eu creio que não há nenhuma proparoxítona aqui. Bem, então nós terminamos assim o nosso estudo sobre o texto, a interpretação do texto e algumas coisinhas sobre a gramática. Eu peço que vocês curtam aí, deixem o seu like neste vídeo, se inscrevam, assim outras pessoas também poderão receber esse vídeo para recordar tudo que já aprendeu. Vocês podem também compartilhar com pessoas que vocês acham que precisam, que vai ser útil. Então, curtam aí o canal, deixem o seu like e até a próxima aula. Até mais!